Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui para esse segundo encontro transdisciplinar sobre a nova Babel, interatividade para os conhecimentos. Eu agradeço a Maria Esther e ao Virgílio, e diretor do IAT, por terem aceito esse convite. Sei da vida tribulada que todos nós andamos levando na universidade, e eu sei do sacrifício que é. De qualquer forma, a maneira que a gente tem de cumprir os objetivos do IAT é exatamente a difusão da cultura transdisciplinar de maneira a permitir ao FMG enfrentar os desafios e problemas complexos que se apresentam no século XXI. Essa série de encontros são encontros transdisciplinares, é uma programação que o IAT tem, são encontros mensais e giram em torno de um determinado tema. Então, isso a gente está mexendo com essa parte da informação, novas mídias e tal, e ela foi organizada por mim e pelo César, a quem eu agradeço muitíssimo. Agradeço também o staff do IAT, Isabel, Juliana, os dois técnicos administrativos, e o corpo de estagiários, Renata aqui filmando, Thiago, Michel e o outro Thiago. Esses encontros trans, eles são feitos, né, o formato deles são com professores da casa, basicamente, e tem um certo caráter itinerante. A gente está fazendo esse, o ano passado foi Cidadania Intelectual no século XXI, Arte e Ciência, e eles serão publicados em livros organizados por mim, Carlos Antônio Brandão, e pelo professor João Antônio de Paula. Os encontros trans de 2000 a 2005 deverão sair aí ou no final do semestre, ou impressos, ou no começo do semestre que vem. São livros. E a partir da infraestrutura viabilizada aí pela Fundep, pela Pró-Reitoria de Graduação, a gente agora disponibiliza ele algo em torno de 10 dias depois do evento no site do IAT. O IAT, ele, além desse programa, ele tem um programa de visitas internacionais. Nós teremos aí no dia 16, hein? No dia 16, a cátedra de Humanidades, Letras e Artes, que é patrocinada pela Fundep, a professora Anne Marksen, catedrática, convidada pelo Francisco Fred Campolino, que está aqui desenvolvendo o trabalho. E amanhã às 11 horas da manhã, no auditório 1 da FAS, a nova FAS, nos falará sobre economia e cultura. Esse programa são 3 casas que a gente tem: Humanidades, Letras e Artes, Ciências da Vida e Ciências da Natureza, que são patrocinadas pela Fundep. Nós temos uma outra cátedra patrocinada pela Fundação Forte, que é sobre criminalidade, violências e políticas públicas. Nós estamos inaugurando a 5ª cátedra, que é sobre estudos ibero-latino-americanos. Em setembro virá o professor Júlio Ramos, mexendo nessa parte de cinema e antropologia. Eu agradeço esses parceiros, a DRI na cátedra de estudos ibero-latino-americanos, a Fundep e a Ford, que viabilizam essas casas. Nós temos aí um programa de visitas internacionais. Nós vamos ter aqui semana que vem, que dia? O site? Me esqueço agora, na Faculdade de Educação, sobre desafios na formação de professores da ciência. Além disso, o IAT tem um programa de professores residentes, são professores da casa, da UFMG, que ficam ali 1 ano desenvolvendo a pesquisa, e todas as atividades do IAT são divulgadas, inclusive essa conferência vai ser editada
disponibilizada no site do IART, que é www.ufmg.br/IART, Estudos Avançados Transdisciplinares. Basicamente, eu estou me alongando, mas é só um pouco para a gente definir um pouco aquilo que distingue o IART de outros institutos congêneres, e essa definição ela foi longamente elaborada aí com a ajuda do professor Virgílio. O IART entende que essa transdisciplinaridade ela se coaduna com o avançado em cada disciplina. Ou seja, não se trata de uma transdisciplinaridade superficial, mas só na medida em que se domina o campo da especialidade, se aprofunda nesse campo, e no fundo desse campo encontram-se os desafios, os limites que a especialidade não consegue ultrapassar e é obrigada a conectar com outro campo de conhecimento. Então, para que essa transdisciplinaridade surja para o IART, ela tem que ser articulada também com o que é avançado dentro do campo disciplinar. Isso é para evitar uma certa transdisciplinaridade de superfície, né, que é um dos perigos, juntamente com o discurso religioso, né, um dos perigos que a transdisciplinaridade enfrenta. Confusão com a transdisciplinaridade de superfície, a confusão com um certo meta-relato, meta-discurso, um discurso que estaria acima de todos os demais, a controlá-los, como é o caso do discurso religioso. Eu apresento o Virgílio, que vai falar primeiro, que ex-diretor do IART até 2005. 2005, né, Virgílio? Ajudou a elaborar o Instituto, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais e PhD em Ciência da Computação pela Vanderbilt University. Virgílio ocupou os cargos de professor visitante na Boston University e pesquisador visitante na Xerox PARC HP Research Laboratories, em Palo Alto, Estados Unidos. Seus interesses em pesquisa são voltados para a área de modelagem, análise de desempenho em sistemas distribuídos em largas escalas e vinhos. Maria Esther Maciel de Oliveira escritora e professora de Teoria da Literatura e Literatura Comparável da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Literatura Brasileira pela FMG, doutor em Literatura Comparável também pela FMG, com pós-doutorado em Cinema pela Universidade de Londres. Publicou os livros Dos Haveres do Corpo, poesia, As Vertigens da Lucidez, poesia e crítica em Otávio Paz, estudo crítico, Tris, poesia, Voo Transverso, poesia, modernidade e fim do século XX, A Memória das Coisas, ensaio de literatura, cinema e artes plásticas, livro de ensaios, e o livro de ficção, o livro 19, entre outros. Tem vários artigos, poemas e contos publicados em revistas nacionais e estrangeiras, é pesquisador do CNPq e desenvolve atualmente o projeto de pesquisa Bestiários Contemporâneos, Animais na Literatura. Integra também o projeto internacional Problematizing Global Knowledge, The New Encyclopedia Project, do Theory, Culture and Society Center da Nottingham Trent University, Inglaterra. Mais uma vez eu agradeço ao Célio, que estava ausente aí, pela colaboração na organização, e ao comitê do diretor do IART, que me ajuda nessa condução, composto aí pelo Sérgio Pena, pelo João Antônio de Paula, da FAS, Sérgio Pena do CB, Maurício Loureiro da Música, Eduardo Morton, Faculdade de Educação. Muito obrigado a todos. Passo a palavra então ao Virgílio. Boa tarde a todos. Obrigado, Cacá, pela introdução, e é um prazer estar aqui junto com a Esther nessa mesa cujo título é no mínimo curioso, né? Da Babel do Conhecimento e Informação, né? E eu vou falar um pouquinho sobre esses pontos sem
dizer, a minha palestra ou a minha conversa não vai ser uma conversa que vai passar pelo viés tecnológico, não. Embora a minha origem seja o sexo. Estava conversando com a Isabela, aliás, com a Esther aqui, eu falei para ela que li o livro, o último livro dela, que por sinal é muito interessante, recomendo a vocês, o livro dos nomes, que tem a ver com as coisas que eu vou falar aqui. Então, eu vou, vou falar um pouquinho dessa relação entre as várias áreas do conhecimento. Eu vou sentar aqui só porque aí eu controlo, fica mais fácil, tá? Só para não ter que ficar. E a ideia é falar sobre essa nova Babel, interatividade e caos, né? Antes de falar, a única transparente slide em inglês, mas é só porque eu acho que tem uma coisa importante aqui, que o Cacá havia mencionado, e eu às vezes falo quando se trata dessa questão da multidisciplinaridade ou da transdisciplinaridade. Corre sempre o risco, que o Cacá mencionou, de sair pelos problemas fáceis ou pelas questões não fundamentadas. Então aqui tem algumas dicas, que na verdade vieram de uma revista extremamente prestigiosa científica, chamada Nature, que é o seguinte: quer dizer, a pesquisa multidisciplinar, ela requer que as pessoas que fazem a pesquisa multidisciplinar tenham primeiro a consolidação, a solidez de suas disciplinas, tá? Ou seja, que publiquem, né, nos prestigiosos periódicos de sua área. O segundo ponto tem um problema de escutar a outra área. Quer dizer, não pode ser simplesmente um monólogo, tem que ser mais uma conversação entre múltiplas áreas. Ou seja, tem que ter abertura para ouvir as outras áreas. O terceiro ponto é ter uma humildade para reconhecer as características das outras áreas e aprender com isso. Tá? As áreas são diferentes, as culturas das áreas são diferentes, os procedimentos das áreas são diferentes. Provavelmente vocês vão ter discursos completamente diferentes da Esther e do meu aqui, embora provavelmente o tema seja bastante próximo, mas são áreas diferentes, que as pessoas têm tradições diferentes. Então tem uma questão de humildade, reconhecer o comportamento, os padrões da outra área. Ser paciente, ou seja, demora-se um tempo para poder chegar à pesquisa multidisciplinar ou transdisciplinar. Esse exemplo que eu estou dando aqui, a pessoa fala o seguinte: ele demorou 40 anos para se tornar um biologista computacional. Vai perguntar. E no final é uma área de risco, porque você está trabalhando com problemas que ao mesmo tempo são problemas avançados, problemas desafiantes em termos do limite do conhecimento, mas por outro lado tem riscos, tá? Porque estão fora de uma disciplina. Então isso é só para lembrar que transdisciplinaridade e multidisciplinaridade não é uma coisa simples e não é ela tem que ser feita quando as áreas que se juntam são fortes. Tá? Então não é um caminho para desviar de uma determinada dificuldade de uma área e ir para outra área. Isso é um artigo publicado na Nature recentemente. Então é o seguinte, o nosso tema, a nossa conversa hoje é sobre interatividade e conhecimento. Então eu vou começar, talvez, fazendo uma classificação aqui prosaica da história. Vejam, o que eu vou falar não é pesquisa disciplinar, nem multidisciplinar. Na verdade, o que eu vou falar aqui é talvez uma visão de alguns aspectos dessa sociedade em rede, onde o conhecimento e a informação permeiam todas as relações. Então, eu vou mostrar as ligações, mas não é um objeto de pesquisa. Por isso que eu apresentei primeiro aquela parte. Isso não é pesquisa. Tá? Isso é simplesmente um relacionamento para suscitar um interesse eventual de pessoas, né, para pesquisarem nessa trilha. Se a gente pensar, seguindo uma linha do tempo, e pensar talvez em tempos mais passados, antigos, basicamente as pessoas encontravam-se e conversavam. Esses encontros traduziam-se em histórias entre as pessoas, em conversas, em relações entre as pessoas. Posteriormente, quando a tecnologia começou a prescindir da
movimentação geográfica dessas relações, através do primeiro dispositivo foi o telefone, né? As relações passaram também a serem enriquecidas pelas conversas ao telefone, que passaram, no século passado, a dominar os relacionamentos entre as pessoas, a ampliar esses relacionamentos além dos limites geográficos. E, mais recentemente, com a internet, com o web, e essa mistura de celular e web, as pessoas, além de se encontrar, ali você vai acumulando aquelas tarefas, mas as pessoas, além de se encontrar e conversar, as pessoas falam através dessa rede, as pessoas buscam informação ou conhecimento, as pessoas assistem filmes, vídeos, e as pessoas estabelecem contatos através dessas redes. E se a gente olhar, talvez mais detalhadamente, as pessoas geram conteúdo, seja uma história, seja um diário, seja um blog, seja os trabalhos que produz, seja, enfim, colocam tudo isso disponível nessas redes. As pessoas fazem perguntas às redes, do Google, por exemplo. As pessoas assistem vídeo através do YouTube, que todos conhecem, ou através da televisão na internet, ou num futuro bem próximo, aqui no Brasil vai ter também tudo isso via celular. E as pessoas participam, tudo isso sem as limitações da geografia. Nós estamos falando agora que é algo que a geografia já não interessa mais, os limites físicos já não interessam mais. As pessoas participam de grupos, comentam coisas, classificam pessoas, classificam conteúdos, classificam amigos, estabelecem lista de amigos, enfim, faz uma série de atividades dentro dessas relações que são suportadas embaixo por esse ambiente de redes de informação. As pessoas falam no celular, enviam e-mails, mensagens e vídeos. Bem, isso do ponto de vista de computação é interessante, tem um monte de problemas de pesquisa interessante, né? Entender como que essas redes funcionam na verdade, é o principal problema que nos interessa. E principalmente porque aí começa a surgir, talvez aí é o primeiro ponto de contato com o que a STER ou a área de humanidades faz, que todo esse comportamento, na verdade, está baseado no comportamento individual e coletivo desses grupos. Então, essas relações surgem muito mais do que das características tecnológicas que permitem isso, mas das relações pessoais, que são o objeto e o tema das áreas de ciências humanas, né? Mas isso também tem um aspecto interessante, porque leva a sistemas complexos, onde a gente tem múltiplas relações entre múltiplos componentes de um sistema. Esse sistema pode ser um sistema genético, genes, pode ser um sistema social com pessoas, pode ser um sistema de textos, onde eu interrelaciono textos, pode ser um sistema de máquinas, onde as máquinas se interrelacionam. Eu estava comentando com a Esther, ela lançou um livro recente chamado Livro dos Nomes, que eu acabei de ler nesse fim de semana, e que são acho que 6 nomes, se não me engano. E ali, claramente, a gente poderia ver isso aqui, porque são 26 nomes e as histórias associadas aos nomes e as possíveis origens dos nomes. Mas aí fica claramente nesse livro que ela fez, onde tem Odília, Lídia, Eugênia, Xavier, por exemplo, não é uma pessoa, um cachorro. Tá? Então são múltiplas relações entre múltiplos componentes desse que são as pessoas. E isso permite múltiplos caminhos para se entender esse sistema, ou múltiplas leituras desse sistema. Tá? Então é interessante porque, justamente porque aqui tem um lado de computação que para nós que da área de computação interessa, porque eu vou mostrar porquê, mas tem uma ligação muito forte com a área de ciências humanas, porque o que dirige, o que puxa essas relações, naturalmente, são os comportamentos das pessoas, individualmente e coletivamente. Só para vocês terem uma ideia, que também tem 2 quadros em inglês, mas isso aqui é uma pesquisa recente
de uma organização americana, não governamental, que mostra o seguinte: o que os adolescentes fazem nos Estados Unidos. Tá? Vocês vão falar, mas isso é nos Estados Unidos. Isso é nos Estados Unidos, mas isso chega aqui mais tempo, menos tempo. Tá? E aqui chega por camadas da sociedade. Não chega como um todo, mas vai chegando. E algumas camadas da sociedade do Brasil tem isso. Mas olha que interessante. Isso aqui são os adolescentes que têm múltiplos canais de comunicação. Celular, computador, basicamente. O que eles fazem? 46% falam no telefone fixo, 70% falam no celular. Provavelmente aqui também deve ser dessa ordem. Olha aqui, mas olha que curioso. Só 35% gastam tempo fisicamente com os amigos. Tá? Trocam as instant message, o IM, né? Enviam textos via telefone celular, enviam mensagens através das redes sociais. Vou falar um pouquinho sobre isso. E enviam e-mails. E-mail aqui é um elemento de comunicação entre os jovens em declínio. Muito maior que são as redes sociais e as mensagens instantâneas. Então, isso é um lado essa geração é chamada supercomunicadora, tá? Porque usa múltiplos canais de comunicação e o tempo todo está comunicando. Isso é uma característica dos Estados Unidos, mas que aqui se reproduz segmentadamente, mas vai se reproduzindo dessa maneira. Ainda dentro do nosso tipo, isso mostra essas relações de interatividade das pessoas. Ainda dentro do nosso tipo, ali estou ressaltando, por exemplo, as mudanças tecnológicas. As redes sociais passam a ser o elemento de comunicação. As redes onde os grupos são formados, os grupos de similares, hoje em dia, mais de similares, aí tem outros aspectos que eu poderia pensar, mas ali é que se formam essas relações. Olha aqui, esse aqui é, por exemplo, né, as crianças ficam em casa e brincam. São crianças de 9 anos, ficam em casa e brincam nessas redes sociais com os amigos que não sabem onde estão, mas e com os brinquedos. Então, essa criança de 9 anos é certamente uma representante das outras gerações que virão pela frente, onde isso é o palco das interações, tá? Onde as redes representam o palco das interações. Esse aqui, só para outra coisa, é o seguinte: nós falamos em duas coisas. São as relações, a interatividade entre pessoas e marcas, entre pessoas e pessoas. Esse outro é uma coisa interessante também. Como que as pessoas resolvem problemas? Então, está aqui. Quais são as fontes que as pessoas têm para tratar os problemas? Isso aqui está em educação, saúde, educação, impostos, seguro, trabalho e aposentadoria, equivalente. Mas olha, por exemplo, no item de educação, 77% das vezes as pessoas buscam respostas aos seus problemas, às suas dúvidas na internet. No que se refere a imposto também. No que se refere a mudança de trabalho também. Então, é como se tivesse aqui atrás da internet um oráculo que soubesse responder tudo isso. E aí isso suscita questões a pensar. Então, veja, a internet é mais procurada. Em educação, ele é mais procurado do que os professores, que são 40% aqui. Tá? Em saúde, os médicos são mais procurados, mas ela já representa mais da metade do que se procura saber sobre saúde. Tá? TV e rádio tem uma faixa decrescente de importância nisso. Ou seja, por que a internet? Por causa da interatividade também. Tá? Então tá bom. Então, isso posto, né? Colocar essa questão, a informação, a interatividade, o conhecimento. Vamos ver um pouquinho. E aqui, só para reforçar isso aqui, olha aqui. Isso aqui foi uma pesquisa por faixa de idade nos Estados Unidos, e é o seguinte: você não pode viver sem. Tá? Por que você não pode viver sem? Sem o computador, as faixas até aos 27 anos, o computador é a coisa mais importante. O computador, nesse caso, é um acesso. Tá? O computador pode ser, inclusive, uma máquina, um iPhone, por exemplo. Tá? Já os mais velhos, a televisão ainda é o mais importante, mas as gerações estão crescendo aqui, né? Isso que tende a deslocar é por essa faixa aqui.
Tá? E o celular também é o elemento mais importante do que nas gerações mais novas. Tá? Então a gente vê a importância de entender esse ambiente e as questões que são intrínsecas a essa penetração em todas as áreas da vida contemporânea. Tá? Então, nesse nosso encontro aqui, transdisciplinar, eu coloquei 3 itens só para organizar a conversa aqui. Tá? Literatura e ciência da computação. O ponto que eu quero levantar é que há mais relações entre a literatura e a ciência da computação do que a vã filosofia poderia pensar, né? Mas enfim, do que à primeira vista se imagina. Tá? Por exemplo, o hipertexto, que é a capacidade de você encadear por textos, ou se forem outros tipos de objeto que permite, essa capacidade de encadeamento de partes, subconjuntos de texto e de outros objetos, e aí você define o caminhamento por essa hiperrede, de novo, textual ou de múltiplos objetos, ela é tanto comum, ela é fundamental na computação e comum à literatura. Se a gente pegar autores como Borges, que é o que eu vou usar mais frequentemente aqui, ele tem claramente as indicações explícitas do hipertexto. Tá? Eu vou mostrar. E vários outros autores têm essa possibilidade. Essa possibilidade criada pelo texto, no papel, né, no papel impresso, de você fazer o hipertexto. Tá? De você ter múltiplas alternativas de leitura. Que isso passa a ser possível e comum no texto eletrônico, na textura eletrônica, onde você caminha, onde você navega por tudo isso. Então é interessante ver que essas ideias de hipertexto já estavam presentes na literatura há muito mais tempo, tá? E que elas são ampliadas pelas possibilidades de leitura, pelas diferentes formas de leitura que o leitor pode tratar o texto. No caso explícito do livro da Esther, você pode começar a ver um personagem e encadeando as relações dele com os outros personagens. Tem pai, tem mães, filhas, primas, e você pode ir caminhando, por exemplo, pelas relações de parentesco, você pode ir caminhando pelas relações geográficas, você pode fazer vários caminhos, que são, na verdade, possibilidades de hipertexto. Se o texto dela fosse eletrônico, mas o interessante é que isso está na literatura no papel mesmo. Outro conceito que na literatura é recorrente em vários autores, de causa e interatividade, principalmente em Borges, que a gente vai ver que existe nesse contexto da web. Né? Então, para exemplificar e não ficar assim, falando de um nível mais abstrato, eu vou usar um pouquinho da obra de alguns contos de Borges, na verdade, como a gente não tem muito tempo, eu vou focalizar num conto, uma curta história dele, que é a Biblioteca de Babel. Tá? Só ainda lembrando aquela questão que as pessoas perguntam, isso aqui foi recentemente um artigo na Business Week, onde fala o seguinte: isso é a visão a visão coletiva, né? A visão que vê a máquina de busca do Google como uma máquina de pensar que pode responder qualquer questão. Isso é o que se pensa, né? Na verdade, Borges já falava exatamente disso. Tá? Então, a nossa conversa rápida aqui seria a partir de Borges, que é um precursor dessas ideias, a partir do hipertexto e nas construções em cima desse hipertexto. E aí começa com uma pequena citação de uma das histórias dele, que são infinitas histórias infinitamente ramificadas. E é exatamente o que nós podemos fazer nesse ambiente das redes. Tá? Mas outros autores, além de Borges, Bioy Casares, Calvino, Cortázar, Kafka, todos eles
dão margem à busca de leituras que nos levem se não a entender, a buscar entender esses novos tempos. Tá? E aí eu vou fazer um paralelo aqui entre a Biblioteca de Babel, né, que faz parte de Ficções, publicada em 1941, e a web, que é uma coisa recente, dos anos 1985. Eles usam, os dois, tanto a Biblioteca de Babel quanto a web, usam algumas metáforas comuns. Tá? O universo, os hipertextos, ou o hipertexto, e o falso. Todos os dois são interessantes. O primeiro equivódio começa assim: o universo, que outros chamam de biblioteca, compõe-se de um grande, indefinido, talvez finito, número de galerias hexagonais, com vastos pontos de ventilação no centro, cercados por balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vê-se andares inferiores e superiores interminavelmente. A distribuição das galerias é invariável. Então, o interessante é que ele coloca uma definição de regularidade nesse universo, que são as composições dos hexágonos. Isso, de uma maneira infinitamente contável, tá? Você pode contar. E ele afirma que há uma certa regularidade. Ele diz o seguinte: a distribuição das galerias é invariável. Curiosamente, se a gente pensar na web, também a gente poderia ver que essa percepção de Borges, ao partir dessa metáfora do universo e das regularidades do universo, mas o interessante é que esse universo físico que ele descreve ali, que tem uma correspondência entre o universo físico que sustenta todas essas redes, tem sobre ele um caos de informação, que a gente vai ver depois, que é a impossibilidade de se achar o que é. Eu queria terminar primeiro, tá? Aí depois a gente porque senão eu perco a sequência. Por exemplo, o que é isso? Isso aqui é um grafo, né, onde estão múltiplas relações, e eu poderia perguntar: tem alguma ordem aqui? É tudo aleatório? Isso aqui, na verdade, é um gráfico da web, tá? Das relações entre os documentos e os sites. Tá? Não, na verdade, tem uma ordem oculta nisso aí. Por exemplo, isso aqui é uma ordem que permeia várias das relações na web, chamada uma lei de potência, e que, colocando de uma maneira mais textual, é uma distribuição aqui do número de encadeamentos aqui, mas essa relação diz o seguinte: muitos nodos têm, a maior parte dos nodos que formam essa rede aqui tem poucos links e alguns têm muitos links. Isso leva a uma distribuição matemática baseada numa lei de potência. Então veja, a internet também, por baixo daquela aparente desordem, tem relações regulares. Essa é uma relação regular e se percebe claramente. Então tem essa similaridade com aquela ideia de Borges ali. A segunda parte é: deduziu-se que a biblioteca é total e que as prateleiras registram todas as possíveis combinações dos 25 símbolos ortográficos, ou seja, tudo que é dado a expressar em todos os idiomas. Tudo minuciosa, que agora eu não sei qual é a palavra. A história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos. E se você pensar na internet, você tem um catálogo, você não tem um catálogo, esse catálogo geral, mas você tem a replicação do falso. Tá? Você pode chegar a vários lugares achando que aquilo é uma indicação. Um dos exemplos, por exemplo, são os spams, tá? Em que você cria artificialmente caminhos para lugares que não tem aquele conteúdo que se procura, mas são indicados por aquele catálogo. Tá? A demonstração da falácia desses catálogos, o comentário do Evangelho, o comentário do comentário,
exatamente essa construção dessas redes sociais todas tem essa estrutura, o relato verídico de tua morte e as interpolações de cada livro em todos os livros, que nada mais é do que um hipertexto, em que aquilo que você está interrelacionando são os próprios livros, todas as relações possíveis entre os livros. Então toda essa ideia as metáforas comuns que Borges usa são também metáforas válidas para inclusive, para se entender a construção da web, do www. Um outro aspecto recente na evolução da web é o conteúdo gerado pelos próprios usuários. Tá? Aquilo que a gente gera, seja nos blogs, seja nos vídeos, seja nos comentários, enfim. E aí ele também já tinha essa análise. O homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiurgos malévolos. O universo, com seu elegante provimento de prateleiras, de tomos enigmáticos, de infatigáveis escadas para os viajantes, latrinas para o bibliotecário sentado, somente pode ser obra de um Deus. Para perceber a distância entre o real divino e humano, basta comparar esses rudes símbolos trêmulos que minha falível a mão garatude na capa de um livro com as letras orgânicas do interior, pontuais, delicadas, negríssimas e inimitavelmente simétricas. Ou seja, os conteúdos hoje têm toda essa característica da particularidade de cada um. Tá? E que ele faz essa distinção entre o divino e o humano ali. Mais correntemente, mais à frente, ele diz assim: já se sabe que para uma linha razoável ou uma correta informação, há léguas de insensatas cacofonias, confusões verbais e incoerências. Tudo isso na Biblioteca de Babel, que são metáforas que podem ser usadas facilmente na web e na evolução da web, que a gente está falando nessa geração de conteúdo pelos próprios usuários. A busca também, que nós vimos naquele início, a mudança do comportamento social, a busca também faz Borges busca relacionar ou apresenta possibilidades de interpretações da ideia da busca. Tá? Quando se proclamou que a biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram sem no entanto, é interessante ver que nessa biblioteca infinita, né, e a web não é infinita, mas é finitamente grande, e mas essa última frase mostra um pouquinho dessa dificuldade, que a possibilidade de que um homem encontre a sua, no caso desse livro da futurologia, a sua dedicação ou alguma pérdida variante é computável em zero. Isso tem uma certa relação com a dificuldade de se determinar aquilo que você procura exatamente numa rede. Ou a biblioteca é tão intensa que toda redução de origem humana resulta em infinitesimal. Então, à medida que vai ampliando esse universo de informações, essas possibilidades mostradas por Borges tornam-se mais presentes para se entender, para se procurar entender essa sociedade da informação. E finalmente, ainda dentro dessa evolução da web, né, do conteúdo gerado pelos usuários, ele diz que formular uma teoria geral da biblioteca e resolver satisfatoriamente o problema que nenhuma conjuntura decifrar a natureza disforme e caótica de quase todos os livros. Os objetos que estão interrelacionados na web têm claramente essa propriedade dessa natureza disforme e caótica. Cada um tem o sentido. E ele ainda vai mais além e prevê também há letras no dorso de cada livro. Essas letras, no entanto, não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas. Isso é o que você permanentemente ou encontra na web ou tem nos spams. Então, isso.
concluindo aqui, a outra evolução dessa organização da web são as redes sociais. Talvez é melhor, aí eu fujo um pouquinho de Borges e é melhor, até hoje é a melhor metáfora, o melhor texto para dizer que é uma rede é esse texto tirado de um dos contos, de um dos personagens das cidades invisíveis de Calvino, onde ele diz o seguinte: em Ercília, para estabelecer as ligações que orientam a vida da cidade, os habitantes têm fios entre as arestas das casas, brancos ou pretos, ou cinzas e pretos e brancos, de acordo com as relações de parentesco, troca, autoridade e gravitação. Todas essas relações são claramente existentes nesses ambientes eletrônicos. E, na verdade, esses fios, que logicamente representariam arestas de um gráfico, também têm cores, que seriam propriedades dele, tem peso. E curiosamente, a web, também como esse mundo eletrônico como a realidade, ela também tem, ela é o objeto do comportamento malicioso, do falso que nós falamos, e Borges afirma aqui, né? Afirmam os índios que o disparate é normal na biblioteca e que o razoável é quase milagrosa exceção. Falam, eu sei, de uma biblioteca febril cujos fortuitos volumes correm incessante risco de transformar-se em outros, e que tudo afirmam, negam e confundem com divindade que delira. Quer dizer, o conteúdo que se acha na internet está sujeito a todos esses questionamentos que é colocado. Enfim, só para fechar, eu acho que a literatura, nesse caso, que eu falei, pesquisa multidisciplinar não é isso, é aquilo que no início eu mostrei as principais características, muito mais um relacionamento da visão de um leitor com um pouco da visão de trabalho, né? Então, as visões de Borges sobre o caos, múltiplas conexões e múltiplos tempos, somente, estabelecem conexões entre tecnologia, ciência, a hipermídia e o dois pontos em especial são riquíssimos em possibilidades dessa interpretação. São Jardim das Veredas, que se bifurcam das possibilidades desses múltiplos tempos, e a Biblioteca de Babel que eu mostrei. Mas outros autores, outros textos, outras leituras, são plenamente, oferecem plenas possibilidades de estabelecer essas relações. Bem, é isso que eu queria falar. Aí depois a gente abre umas perguntas. Obrigado, Vivi. A palavra para Maria Esther. Gostaria de agradecer ao Cacau, César, toda a diretoria do IAT, a gentileza do convite para participar deste encontro transdisciplinar ao lado do Vivi, que mostrou aqui hoje um exercício magnífico de transdisciplinaridade, transitar no desenvolvimento da literatura e preparar o terreno para a minha exposição. Digo que há muitas afinidades entre o que ele disse e o que eu vou apresentar hoje. Bem, durante 4 anos, 4 anos, desenvolvi uma pesquisa sobre o uso crítico, criativo, por parte de escritores e artistas contemporâneos, dos sistemas de classificação do mundo do conhecimento. Ou seja, selecionei alguns autores como Borges, Calvino, Jorge Perec, o Loret Pavic, o Yugoslavo, que escreveu um romance chamado Dicionário Casar, romance enciclopédia de 100.000 palavras, além do cineasta Peter Greenaway, cineasta britânico Peter Greenaway. E o meu interesse foi mostrar como esses autores se valeram dos dispositivos classificatórios, taxonômicos, para evidenciar
a insuficiência, a precariedade e a provisoriedade desses sistemas, né, que desde Aristóteles vem tentando organizar o conhecimento do mundo, né, tentando explicar, classificar as coisas do mundo também. E todos esses autores, a partir do uso, né, de verbetes, enumerações, enfim, né, de todos esses dispositivos, listas, catálogos, também compuseram obras enciclopédicas. Né? Todos eles trouxeram, né, para os seus trabalhos um imenso manancial de saberes oriundos de diferentes campos disciplinares. Mas uma feição enciclopédia, no caso, né, que já não condiz mais com o sentido tradicional de enciclopédia, mas se abre, tá, a uma visão mais aberta, conjetural, multíplice, relacional, né, dos saberes. Ou seja, tanto Borges quanto Calvino, Interrec, né, como o Virgílio muito bem mostrou, prefiguraram, né, com esse exercício enciclopédico uma outra ordem, que seria a ordem hipertextual, né, que, de alguma maneira, vai se impor, né, num âmbito muito mais amplo, né, no final, a partir, né, da segunda metade do século XX, hoje atinge, né, seu ponto de maior radicalidade. Bem, e essa noção, né, de enciclopédia atravessou, né, parte dessa minha pesquisa. Quer dizer, interessou-me percorrer um pouco o conceito ao longo dos séculos. Interessou-me investigar, né, a lógica de organização, né, da própria enciclopédia francesa, que foi, né, a grande referência taxonômica dos saberes, né, na modernidade, e como a própria noção de enciclopédia mudou, né, com o advento das novas tecnologias da informação, né, e também com a própria ideia de globalização. Tá? Então, tudo isso, né, nos coloca o problema de como lidar hoje, né, com os problemas práticos e epistemológicos relacionados à nova ordem dos conhecimentos do mundo contemporâneo. Né? Isso de forma condizente com a pluralidade de perspectivas, né, e interesses que emergem no fluxo da globalização e da digitalização. O Virgílio mostrou bem aí, né, no campo da digitalização, também dessa ubiquidade, né, da mídia no mundo contemporâneo, ou seja, não se concentra mais, não se concentra no tela do computador, né, quer dizer, as informações, os conhecimentos, os arquivos, né, se distribuem, se espalham em outros dispositivos, em outros campos, em outros espaços, né, o que evidencia esse exercício de ubiquidade, né, de estar em todos os lugares. E estamos, né, diante de diferentes tipos de conhecimentos armazenados em bancos de dados, atravessados de hiperlinks, né, de sistemas de busca. Estamos também diante da dificuldade de classificar, né, e organizar esses conhecimentos. Tá?
porque percebemos, inclusive, né, que esses arquivos, né, eles são mais diaspóricos, mais dispersos, né? As teorias que tentam dar conta disso também transitam, se deslocam através, né, de muitas zonas culturais, e há que se considerar aí, né, todo um conjunto de trocas, de fluxos de informação, bens e conhecimentos. Né? Agora, como organizar, como classificar, não é, isso tudo? Já foi muito discutido, né, o potencial das tecnologias digitais, né, de criar um grande arquivo, né, dominados pela própria febre de arquivo, né, hoje. Quer dizer, então, foi discutido isso, né, como que o processo de digitalização poderia seguir como esse espaço de organização. Só que como, né, o Virgílio mostrou, através da própria metáfora da Biblioteca de Babel, né, o que salta, né, disso tudo, de todos esses espaços, é uma multiplicidade caótica de conhecimentos. Né? Quer dizer, uma multiplicidade que realmente tem a ver com a própria, pelo próprio caráter inesgotável, multíplice, diverso e sempre em processo, né, de produção dos conhecimentos, né, quer dizer, contemporâneos e acumulados ao longo do tempo. Então, percebe-se, né, uma extensividade, uma intensividade, né, no que diz respeito a esse conjunto. E isso coloca um desafio, né, para quem tenta, dentro, por exemplo, das ciências humanas, sociais, criar sistemas de conhecimento, né? Criar modelos de enciclopédia. Quer dizer, é possível uma enciclopédia condizente com essa ordem? Né? Calvino, Borges mostraram que sim. Uma enciclopédia que esteja em consonância com as demandas deste mundo contemporâneo e que se estruture não na forma, que estruture os saberes não na forma de árvore, mas na forma de rede, né, na forma de rizoma. E que nesse sentido nunca vai adquirir um sentido, uma configuração hegemônica, totalizante, unificadora. Porque eu acho que para chegarmos, né, a uma discussão mais interessante, inclusive da Wikipédia, né, que está na internet, como esse espaço enciclopédico de organização, é um tema a ser discutido, mas para chegar aí, eu creio que é importante atravessar, percorrer um pouco essa história das enciclopédias, né, a mudança de parâmetro do próprio conceito, né, na contemporaneidade. Porque quando eu falo de enciclopédia hoje, né, e da maneira como esses autores problematizaram ficcionalmente, né, o termo aponta para uma multiplicidade incompleta, né, dialógica e conjectural, né, da qual não se pode extrair uma representação fechada e definitiva dos conhecimentos do mundo. Tá? Por não mais condizer com seu tradicional sentido etimológico de círculo, né, porque enciclopédia significa círculo do conhecimento, onde se encerra e se exaurem todos os saberes do mundo, né, ou sobre o mundo. A palavra, né, hoje indica uma espécie de rede, né, na qual cada ponto pode ter conexão com qualquer outro ponto,
em consonância, né, com o entrecruzamento de culturas, línguas, gêneros, artes e campos disciplinares, né, que marcam o contexto contemporâneo. Sabe-se que a ideia moderna de enciclopédia, em que se sustenta o trabalho dos enciclopedistas franceses, né, e esse foi o sistema de organização do conhecimento, como eu disse, que predominou ao longo da modernidade, né, teve como referência um sistema estruturado por Francis Bacon, tá, na forma de uma árvore bifurcada. Tá? Embora o próprio D'Alembert, né, um dos coordenadores desse projeto da enciclopédia francesa, né, tivesse plena consciência das limitações desse projeto. Porque ele sabia, né, que o modelo mais propício para a organização do sistema geral do conhecimento, né, era o do mapa multidimensional. Né? Mas ele reconhecia, por outro lado, a necessidade de se fazer recorte, né, de se organizar o conhecimento sobre os imperativos da listagem e da definição, né, por achar impossível conter em um espaço circunscrito a totalidade imensa e indeterminada dos saberes. Certamente, se ele vivesse hoje, ele já encontraria esses mecanismos de criar um mapa multidimensional. Tá? Quer dizer, naquele contexto, era recomendável discriminar, né, selecionar, suprimir redundâncias e conter excessos. Tá? Isso conduziu, inevitavelmente, o projeto enciclopedista a uma redução de suas possibilidades, enquanto uma combinatória aberta e extensiva. Tá? Uma combinatória que o próprio D'Alembert comparou a um caminho tortuoso. Quer dizer, há um momento lá do discurso preliminar da enciclopédia francesa, em que o D'Alembert deixa muito claro que o modelo mais propício seria o mapa dimensional e que tomasse a forma de um labirinto. Ele usa a metáfora do labirinto, né, para designar esse conjunto, né, de caminhos bifurcados, né, dos saberes. Só que não havia como reproduzir isso racionalmente, né, dentro dos princípios norteadores daquele projeto, né, essa multiplicidade. Então, ou seja, quer dizer, a enciclopédia viável, né, dentro dos parâmetros da modernidade do século XVIII, né, não podia ser senão uma versão empobrecida desse mapa multidimensional dos saberes, né, dadas as exigências de racionalidade no processo de organização desses mesmos saberes. Né, o que não neutralizou necessariamente a ideia de que o modelo mais adequado para a experiência enciclopédica é a que encontra na imagem do labirinto a sua maior referência. E foi exatamente atento, né, ao que chamou de natureza incontrolável de tal modelo enciclopédico, né, desejável para dar conta de todo esse caos, né, do conhecimento, que Humberto Eco desenvolveu, né, toda uma teoria em torno da ideia de enciclopédia, seria dotada, segundo ele, de uma semiose ilimitada. Né? Ele atribui à enciclopédia esse caráter de uma semiose ilimitada. E comparou-a a um labirinto extensível ao infinito. Segundo Humberto Eco, a enciclopédia, ao contrário do postulado dos franceses, né, não reflete de modo unívoco e racional um universo ordenado, mas oferece regras, em geral míopes,
para que, segundo algum critério provisório de ordem, um critério provisório, tá, se busque dar sentido a um mundo desordenado ou cujos critérios de ordem nos escapam. Tá? E é nesse sentido que tal modelo destoaria, por exemplo, do modelo de dicionário. Tá? Ele, inclusive, estabelece uma comparação entre o modelo enciclopédico e o modelo de dicionário. Porque o dicionário, né, exclui definitivamente a possibilidade de hierarquizar, né, a enciclopédia, desculpa, exclui definitivamente a possibilidade de hierarquizar de modo único e incontroverso as marcas semânticas, as propriedades, os temas, tá? Assumindo, ao contrário, né, a função de mapear a vida de uma cultura como um sistema de sistemas intersemióticos interligados. Tá? Eu trouxe aqui um fragmento do texto do Humberto Eco, que eu acho muito interessante para evidenciar, né, esse caráter do modelo enciclopédico, né, que diz o seguinte: o conhecimento enciclopédico seria de natureza desordenada, de formato incontrolável. Praticamente deveria fazer parte do conteúdo enciclopédico de cão tudo o que sabemos e poderemos saber sobre os cães. Até a particularidade, porque minha irmã possui uma cadela chamada Best, né, em suma, um saber incontrolável até para Funes, o Memorioso, que é um personagem de Borges, que também está relacionado, né, ao que o Gil mostrou, que é esse caos, né, de informações, de conhecimentos, porque o Funes é um personagem que, ao sofrer um acidente, perde não a memória, mas a capacidade de esquecer. Com isso, passa a sua vida acumulando lembranças de tudo, absolutamente tudo, que ele viveu, sentiu, experimentou, leu, sonhou, imaginou ao longo dos anos. Por isso mesmo, a sua memória transformou-se num grande despejadouro de lixos, né? Um grande museu de tudo, em que os critérios de seleção, né, de classificação, de ordenação deixam de existir. Né? Esses princípios não têm espaço exatamente porque a incapacidade de esquecer não permite que uma ordem taxonômica se instaure dentro desse conjunto, né, de lembranças. Bom, então, eu digo, né, a partir, né, desses dizeres de Humberto Eco, né, a partir de todas essas considerações feitas, né, sobre os sentidos da noção de enciclopédia hoje, né, que como dispositivo de classificação, a enciclopédia se oferece como o mais adequado para uma era inclassificável como a do presente, né, no qual as fronteiras entre todos os campos disciplinares se entrecruzam, abrindo-se cada vez mais ao híbrido e ao heterogêneo. Uma era em que a rapidez e a multiplicidade de informações desautorizam e desestabilizam explicitamente a própria ideia de classificação, né, demandando uma reconfiguração do conhecimento a partir de uma perspectiva, inclusive, paradoxal. E assim, né, sob o impacto dessa nova ordem ou desordem contemporânea, é que a enciclopédia abandona as pretensões de ser um inventário completo de todos os saberes sobre as coisas do mundo para ser um espaço móvel de articulação, combinação e invenção, assumindo um caráter menos totalizante e cartográfico.
né, e instaurando uma circulação livre e descentrada dos conhecimentos. Há uma pesquisadora portuguesa, Olga Pombo, que tem se dedicado a essas questões no campo da biblioteconomia, tá? E ela diz, né, que a visão universalista do projeto moderno de enciclopédia sucede, pois, um modelo de conhecimento que funciona por blocos, por fragmentos, fundado nas noções, né, de multiplicidade, bifurcações, mediações, irradiações e derivas. Um modelo que, além disso, demanda também novos modelos de interação. E aqui, nesse ponto, é que eu introduziria, né, um outro artista que a feição, né, de Borges, Calvino, prefigura um outro momento, né, para essa ordem enciclopédica no mundo contemporâneo, marcado, né, pelo incremento e pela ubiquidade das novas tecnologias, que é o Greenaway. Quer dizer, Borges, Calvino, Perrec, de alguma maneira tem a ver com a ideia de hipertexto, né? E a visão enciclopédica que eles têm apontam para um espaço em que tudo se intercruza, tá? em que tudo se conecta. No caso de Greenaway, podemos dizer que, por estar atento a essa nova ordem, né, ou que eu chamo de desordem contemporânea, já mostra, né, que um espaço único para esse entrecruzamento já não condiz mais com as demandas de hoje. Ou seja, ele já defende isso dentro da sua própria obra, dos seus filmes, da sua literatura, das suas peças, das suas óperas, das suas exposições, dos seus sites, tá? Defende uma multiplicação dos arquivos. Quer dizer, a necessidade de vários espaços distribuídos em vários meios, em vários dispositivos midiáticos, para o arquivamento, né, dos saberes. Ou seja, não é mais um espaço, mas vários espaços. Então é disso que eu gostaria de falar agora. Concentrando, no caso, um último projeto que ele realizou, chamado The Tausluper Suitcases, as maletas de Tausluper. Tausluper é um personagem, tá? Quer dizer, a prática enciclopédica pode ser vista de forma radical, né, nesse projeto, iniciado em 2000 e ainda em processo de construção. Tá? Sob o pretexto de contar a história do urânio, através da biografia de um homem chamado Tausluper, e suas perambulações por vários países, né, entre 1911 e 2003, Greenaway propõe construir tal história a partir de 92 maletas, de conteúdos os mais variados. Maletas que Luper, né, teria deixado espalhadas pelo mundo ao longo de quase todo o século XX. Mas são maletas que funcionam, no caso, como arquivos nômades de uma vida e de um tempo, tá? Mas que se dão a ver como coleções arbitrárias, subjetivas e heteróclitas, né, que desafiam sistemas de classificação legitimados pela lógica burocrática dos arquivos institucionais. Concebido como um work in progress, né, o projeto tem um traço explícito
né, de ubiquidade, que eu já mencionei aqui e repeti, né, como uma das marcas desse ciclopedismo contemporâneo. Por buscar ocupar simultaneamente o maior número possível de espaços artísticos e mediáticos disponíveis na contemporaneidade. O cinema, o livro, o DVD, a internet, a TV, o palco de teatro e a galeria de arte. A empreitada de Greenaway consiste na construção de uma espécie de enciclopédia das enciclopédias, através de 3 longas-metragens com tecnologia digital, 92 DVDs, vários livros, blogs e websites, VJ performances, games de computador, óperas, séries de TV, exposições de arte e instalações. Dizendo as palavras do próprio Greenaway, as maletas de Sloper, o projeto, é uma ambiciosa tentativa de entrar inteiramente na era digital. Uma tentativa de fazer um ajuntamento de todas as linguagens de hoje, colocá-las uma ao lado da outra e fazê-las conversar. E diante da complexidade desse projeto, feito de fusões, crossovers, justaposições, deslocamentos e desdobramentos, torna-se quase impraticável uma descrição precisa de todos os elementos que o constituem. Os 3 filmes, por exemplo, eu até pensei em trazer um deles, mas o DVD está no sistema inglês e não funciona aqui, porque eu já tentei exatamente nesse computador, né? Mas os 3 filmes são marcados por um ostensivo hibridismo de linguagens estéticas, uma enorme variedade de frames, né, e sobreposição de imagens. Neles, as janelas, né, no sentido dado pela Microsoft, né, abrem-se simultaneamente e se superpõem. Para não falar da profusão de referências históricas, geográficas, culturais, que saturam a tela, né, e transbordam para fora dos limites do próprio filme. As maletas do Looper, por exemplo, né, funcionam como verdadeiros arquivos de computador. Cada uma, ao ser aberta, oferece ao espectador vários files, né, que por sua vez contêm listas e listas de documentos e objetos que sempre se desdobram em outros. Para cada barra de ouro contida numa das maletas, né, intitulada O Ouro do Holocausto, por exemplo, né, o Greenaway escreveu um conto reunindo todas as histórias sobre o ouro roubado pelos nazistas das vítimas do Holocausto, tá, em um livro publicado sob o título de Gold Stories. Essas histórias foram também levadas para um website, tá, que tem o endereço de www.bolzanogold.com, tá, que funciona como uma galeria virtual repleta de fotos, desenhos, colagens, reproduções de pôsteres, dentre outros sistemas visuais. Tá? Já no site www.network.com podemos encontrar a lista completa das maletas, acompanhada de textos, imagens e detalhes sobre todo o projeto. Exatamente, eu repetir, Bolzano Gold. O primeiro é Bolzano, isso eu escrevi aqui, Bolzano Gold. Bolzano Gold. O outro é
Looper Network, nós encontramos uma espécie de extenso arquivo online das aventuras de Looper. Tá? Os lugares que ele visitou, os personagens que ele encontrou, as prisões pelo mundo, que ele foi prisioneiro em vários países, os projetos que conduziu e os objetos que foram encontrados em suas 92 maletas. Tá? E o interessante desse espaço é a sua organização, tá? Que permite ao visitante explorar das viagens do Thomas Looper, né, e dessa história do urânio ao longo do século XX. Location, que é são informações cartográficas, tá, de todos os lugares por onde o Looper passou. Ele foi um viajante, conheceu vários países, se deslocou o tempo todo. Tá? Então, o Greenaway oferece vários mapas, várias referências topográficas, cartográficas. Tá? Depois tem uma category que inclui 23 categorias por sua vez, 23 outras categorias que são subdivididas, e vocês encontram vários aspectos, desde as descrições das maletas. Depois, stories, né, que são as narrativas de Looper, definidas como uma reescrita contemporânea das Mil e Uma Noites, né, das histórias de Sherazade. E essas histórias estão sendo colocadas diariamente, durante 1001 dias, 1001 noites, no site. E o manual. Afinal, o manual é um weblog, né, com novidades e informações, né, sobre o site. Né? Então, como se vê, o projeto do Greenaway leva às últimas consequências o gesto taxonômico que definiu a maioria dos seus trabalhos anteriores. Ele sempre esteve muito ligado a esses procedimentos, né? Nos quais o uso irônico dos sistemas de classificação tem como função atestar, né, que se o mundo existe para chegar a um livro, com L maiúsculo, né, tal livro só é possível como uma arte combinatória, ordenada a partir de leis sempre provisórias e insuficientes de organização. E já no que tange ao projeto de Thomas Looper Suitcases, pode-se dizer que Greenaway vai bem mais longe ao propor a criação de uma enciclopédia que, ao invés de se configurar como um topos onde podem coexistir todos os saberes e referências sobre as coisas do mundo, né, a feição da biblioteca de Babel, Borgiana, dá-se como uma profusão de arquivos espalhados em vários topoi. Espaços extensivos em torno do dia a dia do mundo. Né? O arquivo acaba também adquirindo um caráter inclassificável, né, como ele nos mostra ao longo de todo esse projeto.
E eu digo que o que vai realmente, né, diferenciar o Hemingway de Borges e todos os outros escritores enciclopédicos mencionados é o fato de que sua enciclopédia não apenas se configura, né, nos limites de uma classificação criativa, mas agrega ao ato de classificar, catalogar, inventariar e enumerar outros procedimentos, né, que apontam para uma nova dinâmica, que é a das misturas de entrecruzamentos, né, pautada nos atos de mesclar, cruzar, interpenetrar, justapor, combinar, imbricar, exatamente valendo-se de todos esses recursos tecnológicos. E eu queria uma espécie de cross-media project, uma combinatória de meios, recursos tecnológicos e referências transculturais com múltiplas entradas e ramificações imprevisíveis. Sem dúvida, ele teve como os seus precursores Borges e Calvino, isso fica muito claro, né, na sua obra, isso fica muito claro nas declarações que ele já fez, nos ensaios que já escreveu, né, mas por viver num outro contexto, né, e em sintonia com todas essas mudanças contextuais, tecnológicas, ele incorpora, né, outros procedimentos do seu trabalho e aponta, né, por isso mesmo, para uma nova maneira, tá, de organização, né, dos conhecimentos no mundo contemporâneo. E, bom, é isso, né, que eu tenho para apresentar. Eu gostaria também ainda, né, de mencionar rapidamente o projeto de que eu faço parte, chamado Problematizing Global Knowledge, né, The New Encyclopedic Project, que é do Theory, Culture and Society, né, da Inglaterra, que é um projeto coordenado pelo professor Dr. Mike Featherston, tá, juntamente com outros professores, né, da Inglaterra e da Ásia. Tá? E é um projeto que integra pesquisadores de várias universidades do mundo, com o propósito exatamente de repensar os sistemas de classificação do conhecimento no contexto contemporâneo, considerando esses impactos da globalização e da digitalização. Tá? E dentre os objetivos desse projeto está a elaboração de uma enciclopédia das ciências culturais e sociais, né, composta de verbetes mais reflexivos, dialógicos, interativos, né, a partir de uma perspectiva mais aberta, né, a outras culturas, inclusive. Tá? E o primeiro volume é este, saiu exatamente com esse título. Né? Saiu como um número especial da revista que o Featherston edita, né, que está vinculada a este centro. Então, aqui nós temos os metaconceitos dessa enciclopédia. A proposta é que outros volumes surjam a partir da realização de vários colóquios em diferentes partes do mundo, tá? Colóquios que possam reunir especialistas, professores, críticos, né, de várias áreas do conhecimento, né, e a estrutura não segue a da ordem alfabética, e muito menos a da categorização disciplinar. Tá? É uma enciclopédia estruturada a partir de temas bem transdisciplinares. O próximo volume será sobre
megacities, né? Grandes cidades, as metrópoles. Então, é um volume que vai reunir reflexões, né, de pessoas de várias partes do mundo sobre as grandes cidades do mundo, sob diferentes perspectivas. No outro volume vai ser sobre mídia, no outro sobre comida, no outro sobre religião, e assim por diante. É uma tentativa de criar algo. Vai haver também essa enciclopédia, né, disponível na internet, mas é uma tentativa de organizar uma enciclopédia, vamos dizer, séria, entre aspas, né, afinada com esses princípios enciclopédicos, né, que eu apresentei aqui. Nesse sentido, a gente pode ver isso depois, é um projeto que se distingue, por exemplo, da Wikipedia. Foi isso, gente. Obrigada.